Bem, gente, bom dia a todos e todas. Meu nome é Edgar Miranda, sou professor do Departamento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e membro do Comitê de Ética em Pesquisa do Colégio Pedro II há cerca de 6 meses. Estou abrindo aqui meu microfone. Você quer se apresentar agora, Natália? Ou a gente... Sim, meu nome é Natália Bastos, trabalho também no Colégio Pedro II, na seção de Educação à Distância. Então, gente, dando prosseguimento à proposta do seminário, né, que busca informar e debater os trâmites, assim como respeito às normas éticas em pesquisas em ciências humanas e sociais, a Natália e eu iremos trazer aí para o debate a discussão sobre a ética em pesquisas que utilizam metodologias das ciências humanas e sociais, a partir do debate da resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 510, de 2016. Nossa apresentação, ela busca contextualizar a elaboração dessa referida resolução, né, e apresentar também a conjuntura de sua conformação e os principais pontos que vão aí constituí-la, né, como os princípios e normas aplicáveis às pesquisas em ciências sociais e humanas. De certa forma, nós podemos considerar aí a promulgação da resolução número 510 pelo Conselho Nacional de Saúde como uma conquista, né, que tem aí reflexos da consolidação das ciências sociais e humanas com a ciência, né, de respeito aí ao seu campo, objetos e metodologias de pesquisa específicos, né, que é um processo que a gente sabe que vem se consolidando desde o século passado, né, onde essa área se coloca politicamente como produtora de ciências, né. Nós também produzimos conhecimentos e essa produção tem suas peculiaridades. E esse processo, que eu considero aqui como um amadurecimento da área, né, faz com que as ciências sociais e humanas passem a questionar não só a si mesmas, né, mas também os sistemas aos quais estão submetidos. E um deles é o processo de avaliação ética, né, a qual essa área foi submetida quando a resolução número 196 de 1996 ampliou a obrigatoriedade da avaliação ética a qualquer área de conhecimento. Essa resolução foi colocada em evidência pela área, que requereu sua adequação, né, às especificidades das pesquisas em ciências sociais e humanas. Isso porque essa resolução ela institui que todas as pesquisas que envolvem seres humanos, direto ou indiretamente, passem por avaliação ética. Mas o modelo de avaliação ética que essa resolução traz, ela se baseava nos riscos envolvidos na pesquisa do campo biomédico e a partir de um tipo específico de pesquisa, né? Essa resolução define, por exemplo, que pesquisa seria a classe de atividade cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o conhecimento generalizado. E na nossa área, a gente sabe que nem todo conhecimento é generalizável, né? E nem por isso vai deixar de ser conhecimento científico. Nesse caso, entende-se aí que a avaliação da ética em pesquisa proposta nessa resolução estava baseada em uma percepção paradigmática específica de fazer ciência, né? Um outro ponto também de preocupação das áreas das ciências sociais e humanas com essa resolução era a transposição da avaliação de riscos, né, da área biomédica para as suas pesquisas, as quais, apesar de terem seus riscos, né, não deixamos de ter riscos nas nossas pesquisas, a gente não poderia ser mensurado no mesmo grau e na mesma forma que as pesquisas em biomédica. E havia aí uma preocupação dessas áreas, né, das ciências sociais e humanas também, com o entendimento e o tratamento da diversidade metodológica das nossas áreas, né, com a composição dos CEPs também em termos paritários, né, e o olhar metodológico e de pesquisa que esses membros, né, davam às pesquisas em ciências sociais e humanas, né. Esses elementos, trazendo aí uma pesquisadora que debateu muito essas questões, né, a professora Débora Diniz, da UNB, ela coloca que essas questões, direto ou indiretamente, condicionavam a aprovação dos projetos, né?
que em sua grande maioria apresentavam dificuldades nesses processos. E também tinha influência no número de desistências, né? E submeter os projetos de pesquisas aos CEPs, né? É claro que também influenciava aí nessa desistência o fato de muitos periódicos também da nossa área não exigirem avaliação ética para publicação, né? Então, vários movimentos surgiram para a tentativa de adequação dessa resolução a 196 de 96 às especificidades das ciências sociais e humanas, né? Um dos movimentos importantes foi o GT de revisão da resolução, né, criado pelo CONEP, né, que gerou aí uma consulta pública e reuniu aí em torno de 1.890 sugestões que foram encaminhadas aí ao primeiro encontro extraordinário dos comitês de éticas, o EICEP, né? E a partir dessas discussões levou-se à aprovação da resolução número 466 de 2012, né, que reconheceu as especificidades éticas das pesquisas em ciências sociais e humanas, né? Entretanto, essa resolução aí previu a necessidade, apesar de reconhecer essa especificidade, ela previu a necessidade de uma resolução específica, né, que depois de intensos debates no GT, por exemplo, em espaços como o GT Pesquisa em Ciências Humanas da CONEP, que foi promovida aí pela comunidade científica e posteriormente teve a participação de membros do CONEP e do Ministério da Saúde, foi aprovada aí a Resolução 510 de 2016, né, como um marco normativo para avaliação ética das pesquisas nessa área. Essa resolução, aí é uma consideração nossa, representa avanços na discussão sobre a avaliação ética, né, nas pesquisas em ciências humanas e sociais, nas quais a gente destaca aí a composição equitativa do CONEP, né, como a Kátia e o Rogério falaram, dessa diversidade de pesquisadores que nós temos, é permitida através dessa resolução, né? Temos também alguns outros avanços, como a participação de membros no processo de revisão, e aí exige-se que essa relatoria dos projetos seja atribuída a membros com competência nessa área, aí justifica também essa diversidade. O reconhecimento de mérito científico, que deve ser avaliado pelas instâncias competentes. Outro ponto também de avanço é a diferenciação entre o processo de consentimento e assentimento do seu registro, né, que isso facilita bastante a vida do pesquisador. A explicitação das pesquisas e de etapas preliminares que não necessitam ser avaliadas, né? Então, pela importância dessa resolução para as ciências humanas e sociais, é que a gente traz aí a sua discussão dessa resolução e a qual a gente vai apresentar agora com mais detalhes, né, sobre sua estrutura, sobre os princípios que ela tem e traz aí para as pesquisas em ciências sociais e humanas. Sim, agora vou dar continuidade na apresentação e, como o Edgar falou, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o que essa resolução nos traz de orientação. Vamos começar pelos princípios éticos nas pesquisas em ciências humanas e sociais. O primeiro princípio é voltado para a liberdade e a autonomia de todos os envolvidos no processo de pesquisa, inclusive liberdade científica e acadêmica para o pesquisador. Depois vem o princípio da defesa dos direitos humanos, recusa do arbítrio e do autoritarismo nos processos de pesquisas, voltados para a questão que já foi abordada no tema anterior, de o participante da pesquisa ter total liberdade de se vai querer participar ou não do processo de pesquisa e de poder sair o tempo que ele quiser da pesquisa. Não precisa terminá-la, né? Completar para poder não querer mais participar. Outro princípio, respeito aos valores culturais, sociais, morais e religiosos, bem como aos hábitos e costumes dos participantes das pesquisas. Questão muito importante, porque sabemos que cada grupo, cada participante tem diferentes valores e tudo isso tem que ser respeitado, desde o processo inicial do termo ali do TCLE, do TALE, que a gente vai ver mais para frente, tudo isso tem que ser respeitado desde o começo.
Além disso, outro princípio é a ampliação e consolidação da democracia por meio da socialização da produção de conhecimento resultante da pesquisa, inclusive em formato acessível ao grupo ou participação ou população que foi pesquisada. Ou seja, o resultado daquele projeto não pode ser guardado sem ser divulgado. Então, além da produção desse conhecimento e publicado para a sociedade, os participantes da pesquisa têm direito ao acesso, visto que também participaram, né? Mais princípios. Recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, participação de indivíduos e grupos vulneráveis, bem como discriminados e as diferenças de processo de pesquisa. Já retomo um pouco o que a gente falou aqui do início dos princípios, tem que respeitar todos os participantes sem ter qualquer tipo de preconceito em relação às diversidades existentes. Outro princípio, o assentimento ou consentimento dos participantes. Esses devem ser esclarecidos em todos os seus sentidos e implicações. Esses termos todos vão ser falados mais à frente em detalhes, principalmente quando a gente, como o Kátia falou e vai ser falado, são um dos principais problemas que a gente encontra é justamente o não detalhamento e o não esclarecimento da pesquisa para os participantes. Um princípio bastante importante é a confidencialidade das informações, da privacidade dos participantes e da proteção de sua identidade, inclusive do uso de imagem e voz. Ainda mais hoje, com tudo sendo ensino à distância, ensino remoto, qualquer pesquisa que for fazer tem que estar bem claro, bem objetivo para os participantes verem, né, que é a sua identidade, porque geralmente se grava, geralmente, né, tem qualquer tipo de compartilhamento de informação, então tem que estar bem claro que essas informações são sigilosas e se restringe somente à pesquisa. Outros princípios, garantia de não utilização por parte do pesquisador das informações obtidas em pesquisa em prejuízo de seus participantes, que tem relação com esse anterior. Compromisso de não criar, manter ou ampliar situações de risco e vulnerabilidade, nem acentuar o estigma, o preconceito e a discriminação. Além disso, propiciar assistência a danos materiais e imateriais decorrentes da participação da pesquisa. Como também Edgar disse, não é porque é uma pesquisa em ciências humanas sociais que não há riscos, né? Então, se tiver qualquer tipo de dano para os participantes, independente de qual seja, os participantes, o pesquisador, ele tem que propiciar assistência a esses danos. Então, com base nesses princípios, todo um contexto da importância da resolução, a gente vai ver agora que tipo de pesquisa que é ou não é avaliado pelo sistema CEP-CONEP, porque nem todas precisam passar por todo esse processo que a gente está falando aqui hoje. Então, a primeira delas são pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, elas não precisam passar. Além delas, pesquisa que utiliza informações de acesso ou domínio público, já estão na internet, já estão disponíveis esses dados. Pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para revisão de literatura científica, ou seja, não há qualquer interação com o ser humano, então não precisa passar pelo sistema. Pesquisa censitária, um grande número de participantes não identificados. Pesquisa com bancos de dados, onde nesse banco de dados não consiga ter qualquer tipo de identificação individual, o que possa, né, causar todo aquele constrangimento, necessidade de autorização. Pesquisa de aprofundamento teórico de situação espontânea em prática profissional. Ou seja, você está trabalhando, surgiu alguma situação daquela prática, porém, desde que não revelem dados dos sujeitos envolvidos. Além disso, tem também a pesquisa em que a atividade, né, feita tem o intuito exclusivamente de educação ou treinamento sem finalidade de pesquisa de alunos de graduação, curso técnico ou profissionais em especialização. Ou seja, é alguma atividade feita que não tem a finalidade de pesquisa de fato. Depois dessa introdução, que a gente já viu que tipo de pesquisa passa pelo sistema, que tipo que não passa, agora a gente vai ver alguns termos que a resolução nos traz, porque como o Edgar falou, é um marco, então além
de princípios e orientações, ela também traz algumas definições importantes para a gente se familiarizar com os termos que existem, tanto existe, né, no protocolo, no processo de protocolo na plataforma Brasil. O primeiro termo é o termo de assentimento livre esclarecido. Esse termo específico, ele é para, se na sua pesquisa, você vai trabalhar com criança, adolescente ou indivíduos impedidos de forma temporária ou não de consentir. E para isso, deve haver no protocolo, além desse termo, uma justificativa para você trabalhar com as crianças, adolescentes e pessoas nessa situação. Não basta ter só o termo. As principais características nesse termo, já que são crianças ou adolescentes, né, você precisa deixar todos os aspectos escritos também. Não é porque é criança que você vai omitir qualquer tipo de informação, mas você vai deixar todos compreensível à medida da capacidade dos participantes. E muito importante, esse termo não elimina a necessidade do consentimento do responsável, que é esse próximo termo, o termo de consentimento livre e esclarecido. Além daquele, se você for trabalhar com a criança, e esse aqui para adultos, anuência do participante da pesquisa ou do representante legal, livre de simulação, fraude, erro ou intimidação. Após o esclarecimento sobre a natureza da pesquisa, justificativa, seus objetivos, métodos e potenciais benefícios e riscos. E o que é esse esclarecimento, né? Ocorre após o esclarecimento. É um momento em que o pesquisador apresenta, né, de forma clara, acessível, todo o seu projeto para a pessoa. Formas de ocorrer pode ser por escrito, imagem ou de forma oral, registrada ou sem registro. Existem todas essas formas que o pessoal vai falar mais adiante, de como esse termo de consentimento, ou seja, o participante diz para o pesquisador que ele consente a sua participação. Tem, claro, situações que a gente vai passar aqui rapidamente, que é inviável esse processo, mas isso, se for inviável a dispensa, né, como é que você vai prosseguir tendo que dispensar esse processo, assim como também há situações, claro, em que não há como registrar esse processo e como é que ele deve ocorrer. Tudo isso a gente vai ver mais à frente. Então, em resumo, há um processo de consentimento e assentimento, que é a construção dessa relação de confiança entre o pesquisador e o participante, e o registro, que pode ser, como a gente vai ver, qualquer meio, papel, áudio, filmagem, o importante é que se tenha registro desse consentimento. Uma questão bem importante também é a questão de você trabalhar com comunidades tradicionais, indígenas ou religiosas. Para isso, você tem que, né, por reconhecerem a autoridade de um líder ou do coletivo sobre um indivíduo, precisa também de autorização, respeitar suas particularidades. Então, caso tenha algum líder, alguma coisa, tem que ter autorização dele também. E como a gente, né, pode ver, como a gente falou, tem que respeitar as particularidades de cada um. Então, além do consentimento individual do participante, se você for em alguma dessas comunidades, tem que ter autorização do líder também. Aí aqui a gente vai passar rapidamente, mas são alguns esclarecimentos que precisam ter no TSLE e no TALE, que são os termos que a gente acabou de ver, de consentimento e assentimento. Justificativo, objetivo, possíveis danos, a pessoa tem que estar ciente do que pode vir a ocorrer, a liberdade de decidir se você pode participar, se você quer participar ou não, o sigilo, as formas de acompanhamento e assistência, garantia do acesso, tudo que a gente também já viu nos princípios, o ressarcimento, endereço, e-mail e contato telefônico é muito importante também, caso o participante queira entrar em contato com o pesquisador ou com o CEP, breve explicação sobre como funciona o CEP e acesso ao registro que ele fez, ao que ele assinou. Então, um pouco mais sobre os conceitos também que a resolução nos traz. O que é, então, o pesquisador responsável, né? Que a gente está falando, o pesquisador responsável é a pessoa, no mínimo, o título de tecnólogo, bacharel ou licenciatura, responsável pela coordenação e realização da pesquisa e pela integridade e bem-estar dos participantes. Porque, como bem Kátia falou, quando o pesquisador responsável submete, o CEP também é corresponsável. No caso de discentes de graduação em elaboração do DCC, a pesquisa também deve ser registrada no CEP, sob responsabilidade do respectivo orientador. E o participante da pesquisa
é todo aquele indivíduo ou grupo que, não sendo membro da pesquisa, né, da equipe da pesquisa, participe de forma esclarecida e voluntária, mediante a concessão de consentimento e também, quando couber, o assentimento. Então, a gente já viu os princípios de pesquisa que passa ou não, agora alguns termos, o que é um pesquisador responsável, participante, agora os direitos dos participantes. Ele deve ser informado sobre a pesquisa, saber que pode desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Isso é muito importante em pesquisas em que vai se realizar no meio de trabalho, porque às vezes o servidor ou o empregado pode ficar preocupado com qualquer tipo de repercussão que essa pesquisa pode causar. Ter sua privacidade respeitada, garantia da confidencialidade das suas informações pessoais, decidir se sua identidade será ou não divulgada entre as informações que forneceu, ser indenizado, claro, caso ocorra algum dano, e ressarcimento das despesas diretamente, né, que ocorreram pela sua participação na pesquisa. Um pouquinho mais, quando a gente fala sobre etapas preliminares de uma pesquisa, são as atividades que o pesquisador desenvolve para averiguar as condições de realização da pesquisa. Não é a pesquisa em si, é só mesmo a preocupação inicial com o cronograma, com, né, todo o planejamento das etapas. E não deve ser confundida com estudos exploratórios ou pesquisas pilotos, que aí já faz parte do projeto de pesquisa. O relatório final é aquele que o pesquisador responsável vai apresentar no encerramento da pesquisa, contendo todos os dados, onde o participante também deverá ter acesso. Então, agora a gente vai ver alguns tipos de pesquisas que a resolução nos traz. Tem uma pesquisa encoberta, onde os participantes não são informados sobre os objetivos e procedimentos. Esse é o tipo da pesquisa em si. O consentimento pode ser obtido antes ou depois. São informações, são pesquisas que se justificam porque a informação, se for dada, né, sobre objetivos e procedimentos, pode alterar o comportamento do grupo que vai ser estudado. Então, para evitar, né, qualquer tipo de interferência, essa pesquisa não informa. E a única forma de se estudar é essa. Pesquisa de opinião pública, quando é feita uma consulta verbal ou escrita de caráter pontual, utiliza metodologia específica, onde o participante é convidado a expressar sua preferência, avaliação sobre algum tema, sem possibilidade também de identificação do participante. Ele quer uma opinião pública geral. Além disso, tem as pesquisas em ciências sociais e humanas. São voltadas para o conhecimento e compreensão de determinada condição, existência, vivência, saberes, pessoas, grupos, suas relações sociais, institucionais, valores culturais. Dessa forma, né, pode ocorrer direto ou indiretamente, inclui a modalidade de pesquisas que envolvam intervenções, que são as nossas aqui que estamos mais voltados. Voltando agora também a outros tipos de termos, a gente falou tanto de privacidade. O que seria essa privacidade? O direito do participante de controlar suas escolhas, informações pessoais e de se resguardar, tanto a sua intimidade, imagens e dados. Garantia de que essas escolhas não sofrerão invasões pelo controle público, ou seja, a gente não vai divulgar os seus dados para ir pela internet ou outra forma. Confidencialidade é a garantia, né, desse resguardo das informações que foram dadas em confiança naquele momento inicial, né, de assentimento e consentimento. É a proteção contra qualquer revelação não autorizada. O que é diferente de informações de acesso público, que são os dados, né, que podem ser utilizados em pesquisas e que já se encontram disponíveis sem restrição de acessos. São aquelas pesquisas que a gente viu que, inicialmente, aqui na apresentação, que não passam pelo nosso sistema aqui de avaliação. Essas informações, né, podem estar processadas ou não, contidas em qualquer meio, suporte ou formato produzido ou gerido por órgãos públicos ou privados. Então, né, além disso tudo, quais são os benefícios? Quando a gente fala, a pesquisa vai trazer benefícios. Que benefícios são esses? Contribuições atuais ou potenciais da pesquisa para a sociedade em prol da promoção de qualidade de vida a partir de direitos nossos, civis, sociais, culturais e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando a gente fala de riscos, quando a gente, né, já falou aqui,
são as possibilidades de dano à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural do indivíduo, em qualquer etapa da pesquisa, não necessariamente, né, apenas financeiro. E assistência ao participante, toda aquela prestada em qualquer dano imaterial decorrente, direto ou indireto da pesquisa. De repente passou mal por algum motivo, não se sentiu bem, ficou constrangido, tudo isso faz parte da assistência que o pesquisador vai ter que fazer. Vulnerabilidade é a situação na qual a pessoa ou grupo tenha reduzido a sua capacidade de tomar decisões ou opor resistência na situação da pesquisa, seja qual o fator, seja individual, psicológico, econômico, cultural, social, político. A gente tem que considerar a vulnerabilidade de todos os participantes existentes. Todos nós temos vulnerabilidades, todas elas devem ser analisadas. E ressarcimento. Compensação, no caso material especificamente, dos gastos decorrentes da participação da pesquisa. Seja, por exemplo, como está escrito, transporte e alimentação. De repente, você vai encontrar com o seu participante em algum lugar que ele precise de transporte, ou então a pesquisa dure um dia inteiro, por exemplo, ou vários dias da alimentação. Tudo isso cabe no ressarcimento. Aqui alguns termos sobre diferença de dano material e imaterial, onde material atinge o patrimônio da pessoa, imaterial, lesão ou bem, né? Lesão em direito ou bem da personalidade, integridade física, psíquica, saúde, honra, tudo isso considera. Discriminação, onde está aqueles princípios, né? Evitar discriminação, estigmatização e preconceito, onde discriminação é a caracterização ou tratamento social com violação da dignidade humana. Estigmatização é a atribuição de conteúdo negativo a uma ou mais características de uma pessoa ou grupo. Preconceito, valor negativo atribuído a uma pessoa ou grupo de pessoas, com violação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Além disso, vamos focar especificamente na responsabilidade do pesquisador responsável, tentar fazer um agregado de tudo que a gente viu aqui. Essa responsabilidade é indelegável e indeclinável, compreende desde aspectos éticos e legais. Então, ele deve, né, apresentar o protocolo, que é todo esse processo, toda essa documentação necessária que a gente vai ver mais à frente, ao sistema CEP-CONEP, e como a Kátia falou, né, quando a gente fala sistema CEP-CONEP, a gente está dizendo para o pesquisador entrar na plataforma Brasil e anexar os documentos. E aguardar a aprovação antes de iniciar a pesquisa. Porque, como o Milton falou, tem pesquisa que chega para a gente dando a entender que já começou. Aí não tem como, a gente não vai aprovar. Ele deve conduzir, né, como a gente viu, o processo de consentimento e assentimento livre e esclarecido, apresentar dados solicitados pelo CEP-CONEP a qualquer momento, se desconfiar de alguma coisa ou sentir a necessidade de exigir esses dados. Além disso, manter os dados sob sua guarda e responsabilidade por um período mínimo de 5 anos após o término da pesquisa. Aqui tem uma foto de documentos físicos, mas pode ser virtual também, em alguma nuvem, alguma coisa assim. E, além disso, apresentar o relatório final. O projeto, né, desenvolvido, justificado, se tiver mudanças ou interrupções, também precisa constar isso. E a gente vai ver que não só no documento do relatório, mas também no próprio sistema. E agora eu vou focando um pouquinho nos riscos. Existem alguns tipos de riscos. A gente vai ver aqui a definição e gradação de risco. A partir da apreciação da metodologia que fazemos no colegiado, né, ou antes mesmo pelo próprio pesquisador, a gente vai ver o potencial dos danos. Ele pode ser mínimo, baixo, moderado ou elevado. A tramitação precisa saber desses níveis porque será diferenciada. Né? Uma visão pessoal, as nossas pesquisas geralmente são níveis mínimos ou baixos. Mas, claro, há pesquisas que, dependendo de como vai ser desenvolvida a metodologia, pode-se chegar a moderado ou elevado. E se tiver possibilidade de risco, como tem? O pesquisador deve discutir com os participantes as providências cabíveis. Dependendo do nível, pode levar a encerrar a pesquisa e informar, no caso, ao sistema CEP-CONEP. Como a gente viu, a assistência
se o participante vier a sofrer qualquer tipo de dano previsto ou não. Isso é muito importante porque, claro, é uma interação, vão ser interações ao longo da pesquisa e nem tudo está, né, por mais que a gente tente prever tudo que vai ocorrer, nem sempre, né, sai como a gente planeja, então a assistência é para danos previstos ou não. E para encerrar aqui, a gente vai ver o procedimento de análise ética que ocorre no sistema CEP-Conec. Uma avaliação inicial, né? Esse aqui vai ser um quadrinho rápido para a gente poder aprofundar à frente. O protocolo a ser submetido à avaliação ética somente será apresentado se tiver toda a documentação exigida. Essa análise é feita pelo Milton, como dito inicialmente. Todas as etapas preliminares necessárias para que o pesquisador elabore seu projeto não são alvo de avaliação, foi o que a gente viu também. Análises preliminares não são, só o projeto já em si em diante. A avaliação científica de aspectos teóricos compete a instâncias acadêmicas, comissões, bancas. Ou seja, quando a gente vem com algum tipo de metodologia, por mais que a gente não concorde, ou por mais que a gente tenha uma visão pessoal, a gente não analisa. A questão técnica, teórica, né, que foge da competência ética, não compete a gente analisar. A avaliação a ser realizada pelo sistema CEP-CONEP incidirá somente sobre procedimentos metodológicos que impliquem riscos aos participantes, a questão ética, como bem dito. Além de todas essas observações iniciais, como também já foi dito, é preciso que o comitê tenha representação equânime de membros das ciências sociais humanas, e isso foi apresentado por Kátia hoje no início da apresentação. É isso. É importante, como a Natália estava colocando, né, que o pesquisador, nesse caso, detalhe, né, todos esses procedimentos da sua pesquisa, né, no protocolo, né, pois muitas vezes algumas questões que aparecem para a gente por falta de informação. Então é preciso que o pesquisador esteja ciente de esclarecer para o comitê, né, de todo o processo que vai ser realizado na pesquisa para que a gente possa avaliar também esses riscos e benefícios. Né? Então, muitas vezes, os processos voltam, né? A gente coloca como pendência justamente pela falta de informação. Então, a informação é uma questão muito importante para as avaliações que a gente tem realizado no CEP. Obrigado, Natália, Edgar. Alguém, se quiser fazer uma pergunta, é o mesmo procedimento. É só ir lá no chat, no cantinho. Natália, só esclarece ao pessoal em relação à guarda dos documentos, a questão da guarda dos documentos físicos e dos documentos digitais, só para diferenciar. Sim. Quando a gente fala sobre guarda de documento, é importante ter todo o processo que ocorreu guardado para qualquer tipo de pesquisa ou acesso do participante ou de quem mais quiser, até mesmo o CEP. Essa guarda pode ser física, por exemplo, em pastas, você imprimir todos os documentos, guardar fisicamente, ou ter virtualmente, ou seja, em nuvem de e-mail ou pastas no computador. O importante é ter esse processo todo guardado pelo mínimo de 5 anos. A gente sempre recomenda ter backup, né? Então, se tiver físico, ou online, ou virtual, seja como for, digital, é importante ter para ficar guardado, porque se forem pedir, tem que apresentar. Tem uma questão importante aí, que é o fato de, antes da existência da Plataforma Brasil, os documentos eles eram físicos, né? Então, uma das condições para a criação do CEPs era a disponibilidade, hoje ainda mas assim, teria que ter um espaço para guardar os documentos físicos, porque os pesquisadores eles levavam, né, entregavam os documentos físicos. Então, quer dizer, esses documentos, se forem produzidos em meio físico, né, eles devem ser guardados
dessa forma, né? Agora, a gente tem documentos produzidos digitalmente, então, nesse caso, eles podem ser guardados na nuvem. Não necessariamente todo mundo precisa imprimir todos os documentos. Não, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? O TCLE, se ele for assinado digitalmente, o pesquisador não precisa imprimir todos, ele pode guardar o registro em nuvem, né? Mas se for feito em papel, ele guarda o documento em papel. Tem uma pergunta aí, ó, do Felipe nos comentários. Pergunta se as pesquisas na área de história que lidam com arquivos de pessoas físicas precisam ser submetidas ao comitê de ética. A resolução 510, ela coloca um destaque que ela traz, é que se esses dados foram diretamente obtidos com os participantes, né, ou informações identificáveis, que ele possam acarretar riscos, ele precisa ser passado pelo comitê, sim. Né? Se essas informações são obtidas diretamente, né? Você precisa dessa avaliação. Agora, documentos históricos de domínio público, como a Natália colocou, a princípio não. Tem uma outra pergunta da Ana aí. Por gentileza, me esclareça uma dúvida. As notas de alunos no ensino médio integrado são consideradas informações confidenciais? Para o trabalho de pesquisa com esses dados, é necessária a autorização do aluno ou do seu responsável ou apenas da instituição de ensino? Tem que ter autorização, se for menor de idade, do aluno também. Do aluno e do responsável. Creio eu, porque são informações dele. Uma questão importante aí é que as pesquisas que envolvem um volume alto de dados e dados agregados, sem a possibilidade de identificação do participante, a instituição que tem a posse, né, guarda dos documentos, no caso, a instituição que registra essas notas, ela pode fornecer essa autorização. Mas a questão é que há uma linha muito tênue, né? Então, na medida em que você especifica ensino médio integrado, turma da manhã, você já sabe, turno da manhã, existe uma possibilidade de identificação, né, ali latente de quem tem aquelas notas. Então, o pesquisador ele pode solicitar, no caso, isso aí são dados secundários, né? O pesquisador ele vai trabalhar com um banco de dados que a instituição detém. Teoricamente, é necessário que o pesquisador solicite essa utilização dos dados secundários e a instituição vai autorizar ou não, na medida em que o pesquisador vai trabalhar só com os números. Mas é importante que todo esse esclarecimento ele esteja presente no protocolo de pesquisa para que a gente possa analisar o grau de risco. Então, por exemplo, pensando no Pedro II, NAPNE, eu vou trabalhar com as notas dos alunos do NAPNE, de um campus específico. Se tem 10 alunos sendo atendidos, eu estou falando aqui, dando um exemplo bem radical, a possibilidade de identificação ela é latente. Então, isso tudo precisa estar muito esclarecido no protocolo, para que a gente possa pensar junto o grau de risco de identificação. Enquanto a Ana digita, posso acrescentar uma informação só para dialogar com o Felipe, Kátia? Sim, claro. Felipe, só para tentar assim, complementar, por exemplo,
quem trabalha com história, né? Às vezes você vai pegar, por exemplo, um arquivo de pessoa física que está já associado a um arquivo público, um arquivo nacional. Nesses casos, se essa informação já está publicizada pelo Arquivo Nacional, implica que, de alguma forma, quem estava de posse daquele documento autorizou. É diferente quando você vai numa escola, por exemplo, né, que previamente não há essa autorização. Então, se for necessário, se for de alguma forma houver a possibilidade de identificação, é preciso da autorização, sim. Mais um acréscimo aí é exatamente isso, Ana. Caso o risco de identificação seja considerado alto, faz-se necessário, então, a autorização do aluno e do responsável. Isso. Tudo é a maneira como você, como o pesquisador, pensa o protocolo, né? Então, se os dados forem agregados e não houver a possibilidade de identificação, é possível que a autorização para o uso das informações fique a cargo da instituição que tem a posse desses documentos. De uma maneira análoga, é como se a pesquisa fosse feita, por exemplo, em prontuários, né, dentro de um hospital. O paciente vira um número, então a possibilidade de identificação é menor. Mas se tem um grupo de pacientes com uma patologia específica, um grupo reduzido e existe uma possibilidade de identificação, aí e se for um número pequeno de participantes e essa autorização ela possa vir a ser dada, aí já é uma outra questão, né? Então depende muito do protocolo. Leonardo levantou a mão. Pode fazer a tua pergunta, Leonardo. Ele está autorizado para abrir o microfone? Ou ele pode escrever também, né? Sim, o escrever é bom que a gente consegue retomar a pergunta, né? Que a gente consegue ler e eu acho que é bacana para a gente poder observar. A Laiane fez uma colocação aqui. A Laiane, todo esse sistema ele é feito exatamente com a intenção de proteger os dados mesmo, dos participantes e de outras pessoas, em vários casos, né? No caso, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela amplia isso, não é só em relação não tem a ver com o CEP, mas o CEP pode estar incluído nela, né? Mas a intenção é essa mesmo, é proteger os dados exatamente para reduzir os riscos para essas pessoas. A Carolina fez outra pergunta aqui. Algumas pesquisas do mestrado profissional do Colégio Pedro II só utilizam a coleta de dados com seres humanos na validação ou aplicação do produto computacional. Neste caso, é preciso submeter o processo pela Plataforma Brasil? Oi, Ana Carolina. Sim, porque nesse caso quando eles participam da validação, eles têm que autorizar que aquilo que eles vão escrever, fazer, será utilizado numa pesquisa, que será divulgado esses resultados. Então precisa sim. Mesmo que seja só no momento da validação, você vai fazer esse processo de interação, precisa sim.
Oi, Leonardo, escreve a sua pergunta. Oi, posso falar? Tudo bem? Bom dia. Vocês me ouvem? Estou te ouvindo, pode falar. Ah, perfeito. Não, a minha pergunta é o seguinte, em relação a esse modelo CEP-CONEP, se quando foi estabelecido, né, quando começou a ser organizada essa questão de plataformas para submeter projetos científicos na área de saúde ou mesmo fora da área de saúde, como é o nosso caso, na área de educação, existem outros modelos de comitês de ética em pesquisa que não seja o CEP-CONEP? E se existe, como é que esses modelos operam? Então, Leonardo, na verdade, assim, no nosso caso específico, a gente trabalha com o sistema CEP-CONEP. Agora, obviamente, como tudo na ciência, pode acontecer que sejam construídos ou existam outros modelos, mas o modelo que se utiliza formalmente no Brasil para avaliação das pesquisas nas instituições ligadas ao MEC e ao CNPq, a CAPES, é o modelo do CEP-CONEP. Mas é provável que haja uma discussão sobre outros modelos, é provável que aconteça. Mas o modelo que a gente tem como base é o CEP-CONEP, que há toda uma discussão dentro das áreas sobre a especificidade, etc. Então, portanto, é um debate que deve estar ocorrendo sim. Eu não saberia dizer como anda esse debate de maneira mais geral, mas as instituições que se vinculam ao MEC e a um determinado sistema, elas vão utilizar esse modelo como principal, né? Agora, você pode ter instituições que não utilizam, pode acontecer. Posso adicionar uma informação, Rogério? Pode sim, claro. Como o Rogério está colocando, que é um grande ponto de discussão, né? Porque a plataforma Brasil, ela reúne toda a submissão de todos os processos em pesquisa. E o grande debate é justamente que a gente tenha um processo próprio, né, de submissão das ciências para as ciências humanas. E a resolução 510 traz como garantia isso, né, da criação de uma instância no próprio CONEP para tentar implementar um processo próprio que atenda às ciências humanas, porque mesmo dentro da plataforma Brasil, a gente ainda está submetido a um protocolo que é pensado dentro das ciências biomédicas. E, nesse caso, essa resolução já traz essa questão e essa garantia de discussão de um processo próprio, né, que atenda às peculiaridades das ciências sociais e humanas. Obrigado. Mas não, está correto, é isso mesmo. Mas assim, um sistema próprio e reconhecido pelo CONEP a gente não tem. A gente tem, no caso, os comitês, né, os CEPs, e inclusive o de Brasília foi o primeiro a ser instituído, que atendia aí essas pesquisas em ciências humanas. Mas todas as pesquisas, elas são centralizadas na plataforma Brasil, e aí essa é a grande discussão de adequação da plataforma Brasil para atender essas peculiaridades das ciências humanas e sociais. Eu queria entrar, posso entrar também nessa observação? Bom dia a todos. Oi, aqui é Lígia Aquino, né? Estou te ouvindo, Lígia, estou te ouvindo, pode falar. Tá, eu sou representante como membro da comunidade, né? Indicada pelo Conselho Municipal de Educação, mas eu, como sendo professor e atuando na área, lembrar que, como um comitê nacional, o que existe é o grande debate é justamente por ele estar subordinado ao Ministério da Saúde. Uma das coisas que se levanta é que, se fosse para existir um comitê dessa ordem, deveria estar, pelo menos, que fosse no Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que aí, de fato, abrangeria todas as áreas e estaria em diálogo com as instituições e os órgãos de apoio à ciência e como é que se diz? E fomento, né? Uma coisa que eu queria observar aqui é que a ABA, que é a Associação Brasileira de Antropologia, ela tem uma posição que ela se coloca fora do CONEP. Ela não está, e a discussão eles assumem. E há um debate, embora, por exemplo, essa resolução
510 tenha tido debate de outras associações, como a ANPU, né, que é da história, e a AMPED, você vai ter outras entidades que entraram no debate, existe muita tensão ainda com relação a essas questões, né? Essa resolução avançou, mas ela não atendeu a uma série de questões que são levantadas. Aí, assim, eu particularmente recomendo quem é da área da educação buscar o material que tem na AMPED. A AMPED tem toda uma publicação, na parte de publicação, eles informam, tem a ética na pesquisa, né, e inclusive na perspectiva de criar uma comissão de ética em pesquisa. Então, é uma coisa que está em processo, né, tem produzido documentos e está em processo essa questão também. Então, enfim. A questão maior este é o comitê, o CONEP, é o que está valendo quando existe exigência institucional que se vá fazer pesquisa, ou tem acontecido de alguns periódicos exigirem que apresente uma documentação em que foi aprovado por comitê de ética. Então, essa é uma questão que tem colocado. Acho que vale ressaltar. E no caso do Pedro II, o colégio, quer dizer, a instituição, né, assumiu essa compreensão de manter um comitê de ética próprio para solucionar enfrentar essas questões, né, essas tensões. Ok. Sobrou alguma pergunta ainda, Milton? Eu não consegui acompanhar aqui. Não, sobrou não. Eu teria uma outra questão, não sei se a gente tem tempo para isso, mas uma outra pergunta. Será que é possível? Não estou acompanhando o chat aí, não sei se tem alguém na minha frente. A gente só está um pouquinho atrasado. Se for rápida, Verona, senão... Não, é rápida. A gente atualmente está fazendo uma discussão no ProfEPT com coordenadores de outras instituições federais. Eu sou, para quem não me conhece, professor Leonardo Brito, sou coordenador do ProfEPT do Colégio Pedro II. Em relação à possibilidade de nós estabelecermos uma rotina de credenciamento, de submissão de projetos por linha de pesquisa e não projetos individuais. Vocês têm conhecimento de alguma instituição que já faça submissões dessa forma, com esse itinerário, ou seja, submissões por linhas de pesquisa e não por projetos individuais? Então... é isso que eu ia falar, chamar a Kátia para falar, porque ela tem experiência disso. Pode falar. Então, Leonardo, a questão é a seguinte: todo protocolo de pesquisa, ele é único, né? Em relação à questão da metodologia, a metodologia, ela envolve um objetivo, né? Ou objetivos geral, objetivos específicos, procedimentos específicos para atender aqueles objetivos. Quando você pensa e aí esse é o termo que as pessoas usavam, pesquisa guarda-chuva, você está partindo da ideia de que todos os protocolos eles deverão ter o mesmo método para atender o conjunto de objetivos. Por isso não é possível fazer projeto considerando linha de pesquisa ou considerando projeto guarda-chuva, né, e submeter, porque senão a gente partiria da ideia de que, por exemplo, o Leonardo ou a Kátia tem um projeto e esse projeto ele vai envolver o mesmo campo, ou o campo com o mesmo perfil, todas as pessoas vão passar pelos mesmos procedimentos da mesma forma, porque a gente está entendendo que é uma pesquisa só. Quando você entende que existe um projeto guarda-chuva que abarca diferentes instituições, diferentes instrumentos, você não está falando de uma pesquisa só. Você está falando de várias pesquisas que foram congregadas em um único protocolo. Então, assim, eu entendo que seria muito mais confortável para a gente ter uma pesquisa na qual todas as outras se integrassem. Seria viável desde que o método fosse o mesmo e todos os procedimentos caminhassem juntos, né? Então, se você vai fazer
uma pesquisa numa rede inteira, em 10 escolas, você teria que ter as 10 escolas entendendo que o procedimento é igual. Né? Aí não é uma questão de plataforma Brasil, sim uma questão de método, porque a gente não avalia conglomerados de pesquisas, a gente avalia protocolos específicos. O que pode ocorrer é, o Leonardo tem uma pesquisa que trabalha com um referencial teórico X, né? E ele tem um orientando que ele vai estudar um recorte desse referencial. Então, o orientando ele vai fazer o seu projeto de pesquisa com os objetivos específicos, com os procedimentos específicos, com os instrumentos específicos, e na hora que ele for, por exemplo, na introdução da pesquisa, ele pode se reportar ao vínculo da pesquisa do aluno com o vínculo com a pesquisa do orientador. Mas, de qualquer forma, não é o mesmo método do orientador. Não sei se eu fui clara nesse sentido. Né? Então, quer dizer, é uma boa saída, de repente. O Leonardo tem um projetão que é mais robusto no sentido dos seus métodos e dos seus instrumentos e por aí vai. E aí tem a Kátia, que é orientanda do Leonardo, que vai fazer um recorte em cima do objeto que o Leonardo está estudando, mas ela tem um campo específico, um método específico, procedimentos específicos. A Kátia precisa também submeter. Né? E aí eu acho que vale muito a pena a gente desconstruir, eu não posso falar pelo mundo, eu posso falar por nós, desconstruir a ideia de que o Comitê de Ética em Pesquisa ele está aqui para atrasar a vida do pesquisador. Pelo contrário, a gente está se colocando aqui como parceiros no sentido de ajudar, de orientar, né, porque todo mundo ganha. Né? O pesquisador ganha, o participante ganha, a instituição ganha. Então, eu não sei se eu fui clara para responder, mas eu acho que é por aí. A gente tem mais falas aí importantes no sentido de orientação. Então, se a gente não tiver mais nenhuma questão, eu ia sugerir que a gente avançasse um pouco.